Livro? Pode falar, senhor. Estou ouvindo. Capítulo 17. Não abandone o navio. Cerca de 2 meses depois que eu e Dar nos mudamos para o hotel em Kona, fiz uma viagem onde tive a oportunidade de conversar com Dom Stevens. Loren, disse ele, será que Deus não está remexendo outra vez em nosso ideal a respeito do navio? Minha reação foi imediata. Ah, não, resmunguei para mim mesmo. Outro navio? Isso implicaria em que nos ocuparíamos de 2 projetos de grande porte, ao mesmo tempo: a universidade e o navio. Mas Dom não escutou meus resmungos e continuou a descrever um navio que vira em Veneza, na Itália. O nome dele é Victoria, disse, com os olhos brilhando de entusiasmo. Já levei algumas pessoas do nosso staff da Europa para vê-lo, embora nem saiba direito por que eu fiz. É um navio velho, bem grande, e não tem eletricidade. O gerador não está funcionando. É um enorme barco de passageiros, com 11.000 toneladas de peso, parado no mar. E sabe de uma coisa, Loren? Continuou ele, animado. Poderíamos adquiri-lo por quase nada devido ao seu mau estado. É lógico que teríamos que fazer muitos reparos, mas a gente poderia dar conta disso, não acha? Tenho que confessar que não disse nada. Bom, concluiu Dom meio desajeitado pela minha falta de reação. É que o Victoria tem uma característica muito especial. E apenas para dizer alguma coisa, perguntei. De que cor é o navio, Dom? Branco, replicou ele. Senti meu coração dar um salto. Era a primeira vez que isso acontecia desde que começáramos a conversar. O navio que nos aparecera na visão, naquela noite de oração em Caneore, era branco. Alguns meses depois, um homem veio à Ilha Grande, à minha procura. Indagando daqui e dali, conseguiu descobrir onde morávamos. Ali estava ele, em meu escritório no hotel, contemplando lá fora a vegetação tropical, agora bem aparada e arrumada. Meu nome é Paul Ainsworth. Sou de Toronto. Ele estava se remexendo meio inquieto na cadeira de lona. Sorri, tentando deixá-lo mais à vontade. Para falar a verdade, senhor, continuou Paul, não sei ao certo por que estou aqui. A não ser que tive uma experiência muito estranha e pode ser que o senhor também esteja envolvido nela. Sabe o que é? Bom, é que eu tive uma visão. Aí comecei a ficar interessado. E o Sr. Paul continuou ainda meio hesitante. Contou que alguns dias antes estava numa reunião de oração em Toronto. De repente, surgiu à sua frente um mapa do Pacífico Sul e um imenso navio branco perpassava a visão. Parecia que a embarcação partia das Ilhas Havaianas em direção ao sul. Aí fiquei muito interessado. Eu lia claramente os nomes das ilhas, disse Paul. Uma pessoa que estava na reunião pegou um atlas e procurou o nome das ilhas. Ia seguindo direitinho a rota que eu descrevia na visão. Tudo estava certinho. Àquela altura, eu já estava sentado na ponta da cadeira. E o que ele disse depois me fez arrepiar.
E onde o navio passava, naquela rota do Pacífico, brotava um avivamento, explicou ele. Milhares e milhares de pessoas das ilhas receberam a Jesus. E depois, elas próprias se tornaram pregadoras do Evangelho. E essas pessoas foram pregar pelo Sudoeste Asiático, entraram pela Índia e até pela China. Milhões de pessoas conheceram o Senhor Jesus. A visão tinha durado 2 horas, explicou Paul Ainsworth. Mas alguns dos detalhes que ele expôs não se encaixavam com o nosso ministério. Em seguida, ele havia perguntado a Deus: "O que queres que eu faça, Senhor?" E Deus lhe dissera: "Vá ao Havaí." Ele não conhecia ninguém ali, mas obediente a Deus, fez os preparativos para a viagem. Antes de partir, seu amigo entregou-lhe um pedaço de papel e disse: "Esse homem aí talvez possa ajudá-lo. Ele mora no Havaí." Paul abriu o papel quando já estava no avião. Nele só estava escrito uma coisa: Lauren Cunningham. Eu quase não queria acreditar no que ele me contava. Mas Paul estava me fitando atentamente, sem dúvida alguma, esperando que eu dissesse algo que confirmasse tudo o que dissera. Sentia-me a ponto de chorar, mas fui até onde estava o quadrinho que minha mãe me dera, peguei-o e mostrei-o a ele. Em seguida, tive a incomum satisfação de contar toda a nossa história àquele homem obediente a Deus. Nós dois nos pusemos a rir de nervosismo, como eu já vira muitos polinésios rirem. Tudo estava acontecendo muito depressa e de maneira grandiosa, e aquela série de surpresas ainda não estava concluída. Após a visita de Paul, Darlene recebeu uma carta de uma velha amiga que orava muito pela Jocum. E ela dizia o seguinte: "Deus me revelou que você e Lauren vão ter filhos gêmeos." E claro que isso não é literalmente. Acredito que sejam ministérios gêmeos. Um é o navio, o outro não tenho certeza do que é. De todas as partes nos vinham mensagens com a ideia de gêmeos. Algumas delas não poderiam ser consideradas como orientação divina, mas era bom pensar nelas. Minha lembrança voltou a alguns meses antes, quando Jimmy e Janice, após 11 anos de casamento, receberam os primeiros filhos. Um dia de muita alegria para nós. No dia do nascimento da criança, ficamos todos surpresos ao saber que Janice tinha ganhado gêmeos, 2 meninos idênticos, nascidos com 7 minutos de diferença um do outro, no dia 7/7 de 1977. Parecia que Deus estava nos falando alguma coisa a respeito dos gêmeos. Após uma tão admirável série de mensagens estimulantes que lembravam muito os acontecimentos bíblicos, tivemos que pôr mãos à obra e iniciar as negociações para a compra do Victoria. Acredito que Deus teve que me dar estas avalanches de mensagens porque Ele sabia que, se não fosse assim, eu poderia desistir. Como iria Ele liberar o dinheiro para realizarmos essa missão? E 3 meses depois, que eu e Dom tivemos a primeira conversa sobre o Victoria, resolvemos começar as negociações com respeito a ele. Eu não podia deixar de rir
pelo contraste que via entre nossas negociações, quando falávamos de entradas, pagamentos e escrituras, enquanto Darlene tinha de lavar as vasilhas numa pia de banheiro, em nossos aposentos no hotel. Dom enviou-me uma fotografia do navio, bem como uma planta dele. Mas tenho que admitir que, depois de toda aquela experiência com o Maori, guardei o desenho numa gaveta. Um mês depois, em abril de 1978, fui para Veneza, a fim de encontrar-me ali com Dom Stevens. Essa visita tinha 2 objetivos. 400 dos nossos jovens missionários estavam reunidos nessa cidade para pregar o Evangelho de Jesus nas ruas. Estavam alojados num acampamento nos arredores da cidade. Mas, naturalmente, meu maior interesse em Veneza era pelo fato de estar ancorado ali o Victoria. Dom foi me apanhar no aeroporto e, enquanto rodávamos para o nosso destino, relatava-me o andamento das negociações. Os proprietários estavam examinando nossa proposta, que havíamos apresentado um mês antes, e tinham até entrado com pedido de aprovação governamental para o caso de fecharem o negócio. A princípio, não nos levaram muito a sério, explicou Dom, enquanto serpeávamos em meio ao tráfego. Eu dou razão a eles. Éramos tão ignorantes nesta questão de navios que tivemos de perguntar a eles quais eram as perguntas que faríamos. Ficamos também meio sem jeito de dar nosso endereço, aos cuidados de um acampamento. Rodamos pela passarela que liga Veneza ao continente e depois paramos no acostamento. Dom indicou um ponto entre os muitos guindastes que pontilhavam o porto. Lá está ele. Apesar de tudo, meu coração começou a bater mais forte. Lá estava ele, com a grande chaminé pintada em preto e laranja. E aquele símbolo impresso na chaminé, explicava Dom, é o leão de São Marcos, o evangelista, que é patrono de Veneza. Muito interessante, não é? Não sei se Dom compreendeu bem a minha relutância em ir ver o navio, mas o fato é que não estava com vontade de subir a ele naquele momento. O problema é que eu poderia ficar empolgado demais. Depois da experiência que tivemos com o Maori, não queria de modo algum exaltar excessivamente outro objeto de metal. Contudo, estava disposto a deixar que Deus operasse através de Dom e dos outros homens. E para mim, tudo era uma questão de saber manter o equilíbrio entre a atitude de cautela espiritual que eu adquirira por causa do Maori e a de estímulo que obtivera ao ouvir Paul falar de sua visão. Então, dei todo o apoio a Dom para que seguisse em frente com as negociações. Ele expôs seu ponto de vista de que encetávamos uma tarefa gigantesca e eu só pude replicar o seguinte: Dom, façamos o seguinte. Vamos dividir a coisa toda em pequenas parcelas para podermos manejá-la melhor. Deus espera que demos só um passo de cada vez. Voltei para casa com uma mistura de empolgamento e apreensão. E ali, eu e Darlene ficamos sempre fazendo a mesma pergunta. És tu mesmo, Senhor? Anteriormente, já havíamos aprendido que, nos momentos decisivos, é muito bom perguntar a si mesmo: que parcela de sobrenatural há na orientação que estamos recebendo? Não estávamos pedindo sinais nem buscando coisas espetaculares,
Mas o fato é que estavam ocorrendo sinais e coincidências espetaculares, um após outro. E parecia-nos imaturidade espiritual não dar atenção a eles. Deus, provavelmente, estava nos dizendo: este é o caminho, andai nele. Então, Dom prosseguiu com as negociações. Um mês depois, ele me ligou de Veneza todo entusiasmado. Os proprietários do navio tinham aceitado nossa oferta e as autoridades do governo haviam concordado com a transação. Você precisava ter visto a gente, Loren, contou Dom. Todo mundo queria ir ao centro para firmar o contrato. Fomos 5, no minúsculo Renault, saindo de um acampamento para assinar um contrato para a compra de um navio. Então, já estávamos com o contrato firmado. Arranjamos o dinheiro para a entrada nas finanças da própria Jocum. Mas nessa ocasião, recebemos uma bênção além do dinheiro. Uma bênção que constava no âmago de nosso ideal original para a missão Jovens com uma Missão. Uma das provas mais certas para se testar a validade de um projeto é a seguinte: ele está levando as pessoas nele envolvidas a maior liberdade e maturidade no Senhor? Se isso não acontecer, é provável que a ordem não partiu do Senhor. Mas se acontecerem, então, na certa, veio de Deus. Nesse caso em particular, Don Stephens era a principal pessoa implicada. Ele já se mostrara apto em Munique e, no momento, estava encarregado de uma missão bem mais difícil. Enquanto isso, a ideia de nossa universidade estava se tornando cada vez mais clara, como uma imagem que vai entrando em foco. O Dr. Howard Malmstadt, o professor universitário que viera nos procurar, tinha permanecido entre nós, como Deus determinara. Eu e ele passávamos horas e horas prostrados no carpete azul de nosso apartamento, orando, fazendo planos, buscando outras ideias. Howard apresentou-me a um arquiteto que me crivou de perguntas a respeito dos nossos planos para o tipo de vivência a ser desenvolvida na UCPA. Explicamos que tanto os alunos como o pessoal da direção e os professores visitantes viveriam em pequenas comunidades de cerca de 280 indivíduos cada, imitando povoados. A razão disso era que a maioria de nossos alunos seriam provenientes da Ásia e das ilhas do Pacífico, onde viviam em povoados assim. Falamos-lhe acerca das faculdades que estavam se formando a partir de elementos influenciadores do pensamento, trabalhando em áreas que dão forma à sociedade e à cultura. Nosso campus tinha que ser projetado de modo a estimular a formação de um ambiente em que se aprendesse numa situação prática, dentro das faculdades. Nosso arquiteto sentiu-se empolgado com o desafio que lhe apresentávamos. Voltou para o continente e logo se pôs a trabalhar na preparação do projeto, oferecendo-o a nós como uma contribuição sua, um serviço feito por amor à obra. Eu me preocupei muito com a dimensão dos 2 compromissos que se achavam diante de nós. Uma das preocupações era com as finanças, mas esta não era a principal. Em nossas experiências de relacionamento com Deus, nessa área de recebimento das suas orientações, havíamos descoberto um aspecto bastante perigoso,
A obra do Senhor é tão grandiosa, tão maravilhosa, que muitas vezes existe o risco de se associar a ela a ideia de glória, em vez de se dar toda a glória ao Senhor. Já tínhamos cometido esse erro em relação ao Maori e não queríamos cometê-lo novamente. Mas estávamos descobrindo uma outra faceta de perigo. Quando Deus determina que assumamos determinado risco, Ele também está se arriscando. Se tivermos atitudes erradas, podemos terminar não apenas roubando-lhe a glória, mas também o primeiro lugar, que por direito lhe cabe. E eu, quase sem o perceber, estava prestes a entrar nessa outra zona de perigo. Desde as Olimpíadas de Munique, tínhamos procurado estar presentes em todos os grandes eventos esportivos mundiais. Esses eventos constituíam miniaturas do mundo, que muitas vezes nos forneciam a oportunidade de atingirmos pessoas de países fechados para o Evangelho. Um desses eventos era a Copa do Mundo de futebol, a realizar-se na Argentina, em junho de 1978, com a duração de 1 mês e que iria iniciar-se daí a 2 meses. Tomei as providências necessárias para ali comparecer, certo de que Deus desejava que fosse lá. Mas pouco antes do dia em que deveria viajar para a Argentina, um amigo telefonou-me do continente. Lauren, tenho uma notícia sensacional para você. Estou sabendo de um corretor de imóveis que deseja doar muito dinheiro para a construção de uma universidade evangélica. Falou ele todo animado. Ele gostaria de conversar com você. Está em Denver. Essa ajuda poderia antecipar a realização de nosso projeto. Eu atrasaria um pouco minha chegada na Copa do Mundo, talvez, mas por outro lado, vou dar um jeito e farei uma visita a ele a caminho da Argentina, respondi tentando manter a voz controlada. Então, no dia em que eu deveria estar voando para Buenos Aires, fui para Denver. Com alguns adiamentos e atrasos, afinal, cheguei na Argentina, quando já tinham sido jogados 2/3 da competição. Reuni-me com as equipes e tentei compensar o atraso com entusiasmo redobrado. Mas a reação dos jovens, educada e respeitosa, era semelhante à de um garoto que estivesse participando do jogo final de um campeonato, mas cujo pai só chegara no campo nos 15 minutos finais, pois encontrava-se numa reunião importante. A disposição da liderança também era preocupante. Expliquei-lhes onde tinha estado, mas ninguém pareceu ficar muito entusiasmado. Era este o evento a que eu teria de comparecer, e embora ninguém tivesse dito nada diretamente, reconheci que tinha que repensar algumas coisas. Naquela noite, bem tarde da noite, no quarto que me fora designado, estávamos alojados em uma escola, em número de 700 pessoas. Pus-me a pensar nos aspectos da orientação divina implicados naquela experiência. Não tinha nenhuma dúvida de que a universidade era um sonho muito querido para Deus. Ela seria uma nova forma de se mandar ondas de jovens missionários para novos campos. Os centros de comunicação que moldam a mente de nossa sociedade. Mas o Maori também fora um instrumento muito caro ao coração de Deus. Eu ainda cria nisso. E, no entanto, ele deixara o navio morrer, porque estava se tornando uma coisa gloriosa em si mesma.
Já com a universidade, o primeiro lugar que Deus exige de nós for ameaçado, de um modo ainda mais sério. Ele me ordenara que fôssemos para a Argentina. Eu recebera a orientação de modo bem claro, mas acabei desviando-me para sair atrás de dinheiro. Foi a primeira vez que desejei que houvesse em minha casa um quadrinho com os dizeres: a ordem do guia tem o primeiro lugar em nosso relacionamento com ele. O objetivo principal da orientação divina é levar-nos a um relacionamento mais íntimo com Jesus. Todos os outros objetivos devem ser secundários em relação a este. Temos que ser muito vigilantes quando Deus está nos guiando com relação a algum instrumento, como, por exemplo, um navio ou uma universidade. Essas coisas nada têm de errado em si mesmas, mas a tragédia ocorre quando estes instrumentos se tornam mais importantes que o Senhor.